Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Muito obrigado aos 627 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva analítica, crítica e propositiva, sempre propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa. É tanta coisa que eu fiz hoje de leitura e de entrevistas que nós vamos postar aí que eu estou até me misturando. Então, trocando as bolas. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, né? Indique, fala para o sininho, que são as notificações, para ativar, é importante, que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro, amanhã nós estamos postando uma entrevista com o desembargador Thompson Flores, muito interessante, sobre o julgamento de Nuremberg, 1945-1946, esclarecendo como é que surgiu a ideia, eu quero o julgamento, quais os fundamentos jurídicos, quem eram os acusados, as condenações. Olha, é uma aula que ninguém não vi em nenhum lugar aqui no Brasil, uma aula como essa. O julgamento de Nuremberg, na verdade é o CUNI, né? Então é muito bom, assisto, que vocês vão gostar, estamos postando amanhã. Bem, lembrar que nós criamos o clube, uma coisa muito legal, o clube de membros. Clique ali, tem uma série de informações, de conteúdos exclusivos que nós vamos postando, né, no decorrer da semana. Sempre tem coisa a mais do que nós nos propusemos fazer. Certamente vocês vão gostar, tem coisa bem legal, tem os emojis, tem os selos. Clique ali no clube de membros e vocês certamente vão ver que material que a gente está colocando a mais, além do que nós já disponibilizamos aqui no canal do YouTube com as nossas lives e as nossas entrevistas. No Twitter, podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todos os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. É que é tanta leitura que, vez por outra, a gente se embaralha conversando. A vida é assim. Bem, eu fiquei estarrecido, e quando, logo pela manhã, acessando o UOL, a Thaís Oyama, né, divulgou que Bolsonaro dará demonstração de força com desfiles de tanques de guerra. É inacreditável. E no decorrer do dia, fomos tendo detalhes disso, mais detalhes além do que a Thaís tinha divulgado logo cedo. É algo intolerável, inaceitável. Mais uma ação golpista, né, do nazista Jair Bolsonaro, porque não é um desfile de 150 blindados, 150 blindados, e aí, segundo a Thaís, e depois o Estadão também noticia, o Globo, os outros jornais, o intuito é um evento promovido pela Marinha do Brasil, quer dizer, nós vamos pagar 150 blindados destruindo o piso de Brasília, gastando combustível, tempo de trabalho, etc., porque eles vão até o Palácio do Planalto para convidar o criminoso Jair Bolsonaro como se ele fosse um líder, um estadista, um criminoso, um genocida, né? Vão até lá para convidá-lo a participar de um evento da Marinha. Para isso, a Marinha tem tempo. Agora, por exemplo, patrulhar o litoral do Rio Grande do Sul, né, com 2 fragatas que fosse contra a pesca clandestina de países estrangeiros que vêm pescar no nosso mar territorial, aí a Marinha não tem tempo. Para levar oxigênio por via fluvial até Manaus, a Marinha não pode. Mas eles podem fazer essa palhaçada. Isso aqui é coisa de palhaço, não é de militar. Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. E junto com a aeronáutica e com o exército. Quer dizer, quando precisou Manaus, 200 pessoas morrendo por dia sem oxigênio, a aeronáutica não tinha aviões. Não podia levar, não tinha. É inacreditável. O brigadeiro de festa infantil não ficou estarrecido. Não, aí não tinha tempo. O exército, idem. Agora, os golpistas, os gorilas do século XXI, tem tempo de fazer essa palhaçada, gastar dinheiro e, na verdade, isso é patrocinado pelo Capacho Neto, o ministro da Defesa. Isso aqui é Capacho Neto puro, junto com o criminoso, o genocida do Palácio do Planalto e a caterva golpista. Né? O Quasímodo, claro, o Quasímodo, Heleno está ali, que saiu do Haiti quase que expulso, porque só aprontou o Ramos e toda a caterva golpista.
É inacreditável. Quando eu vi isso, eu falei, não é possível. Claro que a lembrança é 1984, o general Newton Cruz, né, véspera da votação da emenda Dante Oliveira, 25 de abril, 2 dias antes, toda aquela palhaçada feita pelo Nini, como era chamado. Mas agora, espera um pouquinho, é N vezes mais grave, porque agora, lá naquela época, o que vigorava? A emenda constitucional número 1 de 69, e aí, com vários acréscimos, feitos por atos institucionais, atos complementares, né? Só de atos institucionais foram 17, e mais o pacote de abril de 1977. Agora não! Agora não! Agora nós temos a Constituição de 88. É inaceitável essa palhaçada. Forças Armadas de República Bananeira, é a pergunta que eu faço. Nós somos uma república bananeira? Não somos. Esses militares são de república bananeira. Isso aqui é uma palhaçada. Inaceitável. Inaceitável. Quer dizer que não vamos pegar 150 tanques e vão ficar passeando. Agora, a Marinha não patrulha nosso litoral. E o que a Marinha está fazendo em Brasília? Controlando a navegação do Lago Paranoá? Olha a distribuição das forças da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Grande parte deles estão aonde? Vocês sabem? Rio de Janeiro e Brasília. Agora, para olhar as fronteiras, eles não estão. Na fronteira do Uruguai, da Argentina, muito menos a do Paraguai, muito menos na Bolívia, menos ainda com o Peru, com a Colômbia, então não tem quase ninguém. Venezuela, as Guianas. Agora todo mundo quer ficar no bem bom. Rio de Janeiro, praia, e Brasília, negócios pouco republicanos, né? Como nós estamos vendo na CPI da Covid. Então, isso daqui tem de ter uma revolta, né? Os deputados federais, senadores, partidos políticos adentrarem ou na justiça, denunciarem, porque quem está por trás é o Bolsonaro, né? E usa o Capacho Neto, que é conhecido como Braga Neto, mas o nome dele verdadeiro é Capacho Neto, né? A fazer essa grande palhaçada que nós estamos assistindo. Portanto, nós temos... Não, isso daqui é o primeiro passo mais concreto de um plano golpista, do nazista Jair Bolsonaro e sua caterva, os seus asseclas, porque ele não tem seguidores, ele tem asseclas, seguazes. É isso. Isso daqui, olha, sinceramente, quando eu vi, eu falei, como eu conheço a Thaís Oyama, sabia que a informação era verdadeira, mas quando você lê rapidamente, você fala assim, mas espera um pouco. Aí vai passando as notícias, passou pelo Estado, pelo Estadão, passou pelo Globo, né? E aí foi dando detalhes. O Lauro, por exemplo, Lauro Jardim fala de 150 blindados. 150 blindados, aeronaves, lançadores de mísseis e foguetes vão ficar passeando em frente ao Palácio do Planalto para convidar o vagabundo, me desculpe usar a expressão, é mandrião, para ser educado, mas a linguagem direta é vagabundo. O vagabundo do Jair Bolsonaro, que não tem o que fazer. Isso quando o país já tem 565 mil mortos. E as Forças Armadas, em vez de estar preocupada com a maior tragédia sanitária da história do Brasil, faz essa palhaçada. Faz essa palhaçada. Por isso que eu insisto que nós temos de rever as Forças Armadas urgentemente. Essa página e esse governo criminoso vai passar. Agora, as Forças Armadas são instituições permanentes de Estado. Não é possível ter dessa forma. Primeiro, precisamos discutir política nacional de defesa. Insisto nisso. Segundo, que Forças Armadas nós queremos, tendo em vista que temos uma política nacional de defesa. Terceiro, estamos no século XXI, terceira década. Não é possível ter Forças Armadas do século XIX ou do século XX, naquela visão que vem das reformas do Hermes da Fonseca. Não dá mais, né? Das vilas militares, aquela acabou. Nós precisamos de umas Forças Armadas enxutas, com alto nível tecnológico, né? Competentes, e criar na fronteira uma Guarda Nacional. Precisamos educá-las pela Constituição de 88. Isso é fundamental. Pela Constituição de 88. E, consequentemente, despolitizá-las. Elas servem à cidadania, ao Estado democrático de direito. Ela não serve a governo criminoso, genocida, traidor da pátria. Porque se elas servem esse governo, elas são traidoras. E a grande questão que se coloca é o que fazer com os 6 mil, alguns estimam em 6 mil. Vamos falar em centenas de oficiais que vão ter de voltar para o trabalho militar. Parte vai para os da reserva, vão vestir pijama e continuar falando bobagem, porque não tem o que fazer. E vivem de privilégio.
inclusive a palhaçada das filhas que recebem pensões ad eterno. Privilégios que têm de acabar. É essencial. Na reforma da Previdência, os militares foram privilegiados. E essa história das filhas receberem pensão, vivendo maritalmente, é uma vergonha. É uma vergonha. E tem algumas que chegam a receber 60, 70 mil reais por mês. Isso tem de acabar. Isso é essencial. Por outro lado, é necessário educá-los pela Constituição democrática aqui, despolitizá-los, ver que eles têm de respeitar o Estado Democrático de Direito. Né? E não é um governo criminoso. Eles são instituições permanentes de Estado. E não é para fazer uma palhaçada, que isso aqui é palhaço. Quem está lá são palhaços. No momento gravíssimo, no momento que as pessoas estavam morrendo, afogados, como se fosse morrendo afogado no seco, como disse numa entrevista nossa a doutora Rosana Richter, sem oxigênio em Manaus. Ao invés deles criarem uma tremenda estratégia para salvar brasileiros, não fizeram nada. Sabe quem fez? A Venezuela do Maduro. Isso, que depois não recebeu nenhum obrigado. Nenhum obrigado. Quer dizer, isso daqui demonstra a minha tese central, que eu venho batendo na tecla durante todos os nossos encontros. Ou seja, é necessário redefinir o papel das Forças Armadas, e é urgente. Apresentei algumas sugestões. Agora, em relação ao governo de Jair Bolsonaro, é claramente uma manifestação golpista. Por quê? Porque amanhã vai votar, a Câmara vai tratar do voto impresso, aquela palhaçada, né? Voto impresso, o que você tinha com a fraude, inclusive o Luiz Fux, hoje presidente, ministro do STF, né? Tem aqui matérias no Globo mostrando quando ele foi um juiz eleitoral vendo fraude lá no Rio de Janeiro, um maior escândalo. Então, tudo isso tem de ser enfrentado. E o que vai acontecer é que vai ser rejeitado. Isso vai ser rejeitado. É evidente, não vai ter o quórum constitucional e muito menos vai chegar ao Senado. E ele usou isso como móvel de luta, vamos chamar assim, para atentar como nuvem, né, de fumaça, para esconder a corrupção, porque é um governo de corruptos, é um governo de 171, né, de corruptos. A CPI da Covid está mostrando, eles não queriam vacina, eles queriam propina. Né? Então, ele pegou essa questão do voto impresso e ficou tratando como se fosse a questão central. Vai passar a partir de terça. Aí ele vai ter que arrumar uma outra coisa. Ou seja, e essa manifestação, essa ida da Marinha, que não protege o nosso litoral por preguiça, são preguiçosos, né? Isso aqui é apoiar o golpe. Olha o absurdo. Primeiro que você vai gastar. Você vai pegar 150 carros blindados para aeronaves, lançadores de mísseis e foguetes. Tudo isso para fazer um convite. Manda por e-mail, não pode mandar? Os golpistas pensam que nós somos idiotas, né? Que são sustentados por dinheiro público. Todo o estudo que os militares têm, eles não gastaram um centavo. Tudo pago pelo Estado, desde o antigo ensino médio até agora. E os golpistas não podem mandar por e-mail o convite ao criminoso. Não, eles fazem essa demonstração, que é uma demonstração de força, mas de debilidade. Porque vocês não vão passar. Se tentarem o golpe, vocês vão terminar nos tribunais. Vão terminar nos tribunais, como traidores da pátria. Vocês vão terminar nos tribunais. Não pense que a gente vai ficar de joelhos assistindo golpistas, gorilas do século XXI. Não. Não pense que isso vai dar certo. Isso daqui é uma vergonha. É uma vergonha. Eu presumo, torço, para que a maior parte das Forças Armadas não embarque nessa aventura golpista. Torço para isso. Torço para que isso não ocorra, né? Não sei o que pensam os almirantes, não sei o que pensam os outros oficiais da aeronáutica, nem os oficiais do Exército, não sei o que pensam. Na verdade, eu nem deveria saber o que pensam, porque o papel dos militares não é se envolver na política, porque isso aqui é uma ação política. Isso aqui é uma ação política. É patrocinar e apoiar um golpista, um genocida, um traidor da pátria, alguém que humilhou as Forças Armadas, que saiu do Exército com desonra, capitão terrorista, que queria explodir o Rio de Janeiro e foi condenado no Exército por isso. Agora, é uma vergonha isso daqui. É algo inaceitável. E você fica pensando, se as Forças Armadas dizem que falta dinheiro para tudo, até para pagar a comida lá dos recrutas, né, o rancho dos recrutas, vai gastar dinheiro nisso aqui para quê? E eu pergunto à Marinha,
Puxa vida, que bonita essa Marinha. A Marinha que não consegue proteger o nosso litoral, que é a casa da mãe Joana. É a casa da mãe Joana, o litoral brasileiro. Eu citei o Rio Grande do Sul e Santa Catarina porque a pesca clandestina de países estrangeiros que vêm pescar ali, pescam e vão embora e não tem controle nenhum. Nenhum. Cadê a Marinha? Está brincando em Brasília, no Lago Paranoá. Estão brincando. E é capaz um dar medalha para o outro. Eles adoram dar medalha um para o outro. Agora, trabalhar que é bom nada. Né? Trabalhar, proteger, fazer o trabalho constitucional, proteger o nosso mar. E que mar que nós temos, hein? Nada. Não tem. Agora estão fazendo uma palhaçada dessa daqui por um exercício que vai ser feito em Formoso, salvo engano, aqui em Goiás, e aí vai fazer toda essa mobilização, e que é inexplicável essa mobilização. Por que ele fazer esse exercício agora? Primeira pergunta. E segundo, a segunda questão, é uma tal de Operação Formosa, envolverá nesse ano mais 2.500 militares. Você pode fazer essa operação lá, onde precisa ser feito. Agora, e o Palácio do Planalto, por quê? É importante, se você não for a Brasília, claro, todos nós sabemos, mas não custa recordar, você está na Praça dos Três Poderes. Tem o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. É uma ameaça aos outros dois poderes, não só ao Congresso, a Câmara em particular que vai votar, mas é uma ameaça ao Supremo também. É uma passeata de golpistas. Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. É necessário a revolta de todos contra essa palhaçada, essa ação golpista. Né? Você tem forças armadas para isso? Imagine o grande salto para trás que nós demos. Nós não tínhamos isso, no mínimo, desde 1990. Na verdade, já no governo Sarney, nós não tivemos, porque tinha um comandante, o general Leônidas, que mandava um pouco no Sarney, mas que não aceitava ações, inclusive odiava o Bolsonaro, porque sabia que o Bolsonaro é criminoso. Todo oficial que tem um pouquinho de bom senso sabe, desde aquela época, que o tenente e depois o capitão Bolsonaro era um criminoso. O general Leônidas eu considerava um criminoso corretamente. Isso daqui é típico da República Bananeira, nós não tínhamos mais há muito tempo. Né? Nós passamos 100 anos da história brasileira republicana com a presença de golpes militares ou de ameaças. E aí você, claro, solapava a democracia, o Estado Democrático de Direito, o funcionamento das instituições, criava instabilidade política com péssimos reflexos na economia, consequentemente, né? E era ruim também para as próprias Forças Armadas, que não faziam a sua tarefa fundamental, que é qual? Defender a pátria. Né? É isso. Elas ficavam preocupadas em fazer política. E isso aí, evidentemente, era inaceitável. Quando veio a Constituição de 88, portanto, eu já estou falando desde 1889, já estamos aqui há um século depois, essa questão estava resolvida. Tinha suas funções constitucionais aqui, e veio a eleição de 89, depois de 29 anos sem eleição direta. Né? E aí toma posse o novo presidente, tem umas outras questões que não vem ao caso lembrar aqui, a 15 de março de 1990, e aí começa. O erro que ocorreu, eu insisto, tenho batido nessa tecla, foi do Poder Civil não ter olhado para as Forças Armadas e repensado sua função sob a égide da Constituição de 88. Em algumas questões eu levantei anteriormente, e não o fez. E deixou como uns funcionários lá batendo carimbo, fazendo, pintando sarjeta, fazendo aquelas coisas, né? Ou fazendo o que o Pazuello que mandava, né? Pegar recruta para puxar carroça, grande Pazuello, homem, filho, exemplo da decadência do Exército, é o Pazuello, né? O Pazuello. Imagina um cara chegar general e é um idiota, né? Não conseguia mandar uma carga, era para mandar para Manaus, mandou para Macapá, né? É um idiota e é especialista nessa área. Imagina numa guerra, você está em dia D, você está atravessando o Canal da Mancha, ao invés de ela mandar a carga para os soldados que estão atravessando o Canal da Mancha, ele manda para Berlim. Ou para Paris, se assim preferir, que estava sob domínio nazista, vai mais próximo. Né? É isso. Isso é uma palhaçada. Como é que um sujeito desse chegou a general? Tem mínima condição. Então, a questão que se coloca, que nós estamos vendo agora, porque deixou, falou, olha, cuida aí. Até eu brinquei hoje, dizendo o seguinte, isso está no livro, né? Isso não é invenção minha. O general Carlos Tinoco, ministro do Exército na época do governo Collor, ficava sentado na mesa todo sério, teve até um problema das fardas naquela época, ele veio de compra de fardas, mas vamos deixar ele lá, todo sério. E o papel dele nas reuniões ministeriais era pegar o bilhetinho que vinha do ministro da Justiça para a ministra da Economia e vice-versa. Ela mandava o bilhetinho de volta, ele pegava e passava. Esse era o papel
no Ministério do Exército. Foi um erro, né? Foi um erro, porque agora nós estamos pagando. E isso daqui tem de ser repudiado. Eu já, logo de manhã, até quando eu estava no UOL, à meio-dia, eu fiz questão, na hora ali, de marcar a posição, e agora, vendo o decorrer de todo o dia, eu chamo de tanque-seata. Agora é assim, tanque-seata. Já tem motociata, agora ele inventou a tanque-seata. Invenção do criminoso, do traidor da pátria, do genocida, de um assassino corrupto. Era chamado pelos generais de ladrãozinho. Os mesmos que chamavam ele de ladrãozinho agora estão com o capitão terrorista. Isso é uma vergonha e é inaceitável, inaceitável, né? Vamos ver a resposta da sociedade, porque os golpistas não passarão. E se for dar golpe, vai para o tribunal e vai para a cadeia. Isso é essencial. Né? Isso aqui não pode passar em branco. Foi um grande erro de vários momentos da história brasileira, e está no meu livro, que logo vai sair, eu vou avisá-los, né? Essa maneira da conciliação, de empurrar a sujeira para baixo do tapete. Agora, a sujeira, entre aspas, com muitas aspas, são mais de 560 mil mortos. É inacreditável. A tragédia que o Brasil está passando, né? E com patrocínio, com participação das Forças Armadas nessa história toda. Porque poderiam ter mobilizado as suas forças, ao contrário, produziram cloroquina, inclusive, hein? Entre outras, poderiam ter mobilizado suas forças, né? Mas não, assistem tudo. Enquanto isso, o criminoso mandou o filho dele, o Dudu Bananinha, também outro que falsificou o registro em São Paulo, porque não mora em São Paulo, eu desafio esse Bananinha, dizer onde ele mora em São Paulo, onde ele tem vida social. Não mora aqui. Fraudou o domicílio eleitoral, fraudou. Né? O Bananinha foi nos Estados Unidos conversar com o Trump e o convidou a visitar aqui. Foi com um bebê para mostrar de forma como se fosse um cara de joelhos, uma coisa servil, né? Uma vergonha. Eles envergonham a gente. Né? Foi com dinheiro público, hein? Não pensa que foi com o dinheiro dele, não. Foi com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Esse pessoal nunca trabalhou. O Bolsonaro nunca trabalhou na vida, precisa dar uma enxada para ele carpir. Olha, realmente acho que está na hora, né? Por isso que o 12 de setembro é fundamental. 12 de setembro é fundamental. A questão é o seguinte, se você gostou dessa live, de tantas outras que estão no meu canal, e são muitas, né? Nós temos centenas, porque a gente aqui não alivia, não tem rabo preso com ninguém, não passa o pano como outros criminosos fazem, porque os criminosos não são só do governo, não. Eles têm tentáculos na sociedade, tem gente que está rica, apoiando e produzindo fake news para os criminosos, hein? Isso no conjunto da sociedade. Tem os doutores Mengueles, inclusive no plural, julgamentos de Nuremberg, o doutor Thompson Flores fala nisso, nos julgamentos Nuremberg posteriores, teve dos médicos também. Algo que nós vamos ter de fazer no Brasil, porque o que aconteceu aqui não é possível de deixar passar. São os nossos doutores Mengueles. Né? Nós vamos ter que ter esse acerto de contas, não como vingança, não. Vingança é um horror, é justiça. O Tribunal de Nuremberg, o primeiro julgamento de 45-46, de Nuremberg teve esse objetivo. Não era vingança, não. Era impedir que um sinal de não podemos isso se repetir. Inclusive, os criminosos tiveram todo o direito de defesa e excelentes defensores. Vejam a entrevista do Dr. Thompson Flores. É isso. Se você então gostou dessa live e de tantas outras que está no meu canal, agradeço muito os 627 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, indique a uma amiga, uma amiga. O canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho, suas notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Vejam a excelente entrevista que nós estamos postando com o desembargador Thompson Flores sobre o julgamento, o primeiro, né? O julgamento de Nuremberg. Teremos uma série de outras entrevistas essa semana. Vejam uma coisa que nós criamos, é uma coisa muito legal, é o clube. Clique lá no clube, pegue todas as informações, é mais um material extra e exclusivo para o clube. Né? Clique, tem os emojis, tem selos, tem um monte de coisa que a gente vai alimentando todo o final de semana. Então, tem um amplo material, tenho certeza que vocês vão notar, algo feito com muito cuidado, né? No sentido sempre de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Lembro também que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações
sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!